Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Prazer estar aqui compartilhando um pouco da palavra do nosso Deus com você. Eu sou André, sou membro da IPI de Felipe Camarão, Natal. E eu quero trazer ao teu coração uma reflexão baseada no Salmo 16, Salmo do Rei Davi. E eu proponho como tema para essa reflexão que Deus, somente em Deus, nós teremos a plena felicidade. Apenas em Deus nós teremos a plena felicidade. Eu trago esse tema baseado nesse Salmos 16, porque nos dias atuais, nos dias de hoje, temos visto aí muitos pensadores, escritores, afirmando que o ser humano ele nunca buscou tão desesperadamente a felicidade como hoje, como nos dias atuais. Nesses últimos tempos, nós temos visto os indivíduos em um consumismo desenfreado, onde não consegue se satisfazer nunca com o que tem. Mesmo que tenha muito, mesmo que ele tenha muitos bens, não consegue se satisfazer. Ele sempre tem, ou ele sempre está em busca de mais e de mais e de mais e de mais. Isso é uma constância no indivíduo, nas pessoas, na sociedade moderna. E como se houvesse, é como se houvesse assim um vazio. É como se tivesse um espaço a ser preenchido no ser do indivíduo dos dias atuais. Agora é interessante esse salmo do rei Davi, essa poesia que ele declama aqui de segurança em Deus, porque o rei Davi nos traz muitas lições acerca dessa realidade de segurança, e ele fecha esse salmo aqui com essa realidade desse tema que eu estou propondo aqui, que somente em Deus nós teremos felicidade verdadeira, real. E ele traz no primeiro grupo de lições sim, e são fundamentais para a nossa segurança, para a nossa confiança nesse Deus que nós servimos. Porque no primeiro grupo de lições, Davi deixa claro que o Senhor é a nossa perfeita segurança. No verso 1, ele nos diz isso porque ele diz que ele é o nosso refúgio. O Senhor Deus é a nossa perfeita segurança porque ele é o nosso refúgio. E a gente lembra a história de Davi, quando a gente lembra o contexto que Davi viveu, ele viveu uma realidade lá muitas vezes fugindo do rei Saul, fugindo da perseguição do exército de Saul, fugindo da perseguição de outros reis e de outros exércitos. E a gente lê em várias passagens que o rei Davi se abrigava, se refugiava em cavernas para fugir de toda essa perseguição. E aí ele faz essa analogia, ele faz essa lembrança aí de que somente em Deus nós temos o perfeito refúgio. Deus é o nosso perfeito refúgio. É aquele lugar em que realmente a gente pode se refugiar das perseguições do mal, das perseguições do adversário, do maligno, porque a nossa luta hoje não é como a do rei Davi, contra pessoas, a nossa luta é contra seres espirituais do mal que buscam a todo tempo nos destruir, nos atacar, nos agredir. E a gente tem esse lugar de refúgio real, refúgio verdadeiro em Deus. Uma outra lição que Davi nos traz aqui no verso 2 é que nós temos essa perfeita segurança em Deus porque Ele é o melhor bem que se pode ter. O melhor bem que se pode ter. E Davi, se a gente olhar para a história de Davi, nós vamos lembrar que Davi foi um dos reis mais prósperos que existiu. Davi, no seu reinado, ele acumulou muitas riquezas, muito ouro, muita prata, muitas terras, muitos territórios, muitos animais. Davi teve um reinado dos mais próximos que existiram. E aí Davi faz essa comparação, essa lembrança, traz esse sentido de que Deus é realmente, só em Deus ele é o bem maior que se possa ter. Deus é o nosso bem maior. Não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é poder. Isso tudo é passageiro. Isso tudo aí pode se decompor, pode se destruir, pode o ferrugem destruir, pode a traça corroer, pode se decompor, pode se perder. Tudo isso é passageiro, tudo isso se acaba. Mas Deus é eterno, Deus é para sempre. Deus sim é o melhor bem, é o maior bem que nós podemos ter. Davi traz essa lembrança.
Uma outra lição que Davi nos traz, no verso 5, por exemplo, ele diz que nós temos a perfeita segurança em Deus porque Ele é a nossa herança. Uma herança que é certa. Sabemos que quando um indivíduo, quando uma pessoa ganha uma herança ou recebe uma herança, ou está certo aquela herança para ela, ali ela tem uma segurança. Ela sabe que no futuro vai estar garantida, pelo menos financeiramente. Mas Davi diz aqui bem claro que a perfeita segurança que nós temos é em Deus, porque Ele sim é uma verdadeira, uma real, uma perfeita, uma certa herança que nós temos. Até essa herança que é adquirida hoje aqui com o falecimento de um ente, até ela é arriscado não se ter, não se possuir, não adquirir. Mas a herança de termos Deus, essa é garantida. E Davi deixa claro no verso 5 que a herança dele era Deus. Perfeita segurança que ele sentia nisso. Uma outra segurança perfeita que Davi tinha, era que Deus, somente Ele, era o arrimo dele. E nós sabemos que quando a gente vai entender essa questão de um arrimo, nós vemos que aquela sustentação que é construída, aquele apoio que é construído para sustentar uma outra estrutura se chama arrimo. Então é uma estrutura para que ele não caia, é construído um arrimo nela. É construído uma outra estrutura para sustentar uma outra estrutura. E Davi diz: Deus, somente dele eu tenho segurança porque ele é o meu arrimo, essa minha estrutura, esse meu local de apoio que tenho. Deus é esse local de apoio. Uma outra lição nesse primeiro grupo de lições que Davi nos traz é no verso 7. No verso 7 ele deixa claro, sim, que Deus é a nossa perfeita segurança porque Ele é o conselheiro presente nas horas de trevas. Deus é o conselheiro presente, fiel nas horas de trevas. Davi nos chama atenção nisso aí, e é interessante a gente meditar nessa questão, porque por muitas vezes Davi se encontrou em momentos de trevas, em momentos de escuridão, em momentos de perseguição, em momentos de angústia, em momentos de aflição, em que por mais que tivesse muita experiência, ele não sabia o que fazer, e ali ele tinha o conselho de Deus sempre com ele. Quando o conselho de Deus não era diretamente com ele, porque Davi era um profeta também, o conselho de Deus vinha por meio de outros profetas. Deus, ele continua sendo o mesmo, porque é mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele continua sendo esse conselheiro fiel a nós. Deus continua sendo esse conselheiro sempre presente a nós. Nas horas de aflição, nas nossas horas de trevas, nas nossas horas de escuridão, nas nossas horas em que a aflição nos toma de um jeito que nos corrói, que nos cega, que nos paralisa e que nos tira do chão, nós ficamos sem apoio, nós ficamos sem sustentação. E Deus, Davi deixa claro aqui que Ele é esse conselheiro sempre presente. E o quanto nós precisamos de um conselheiro nessas horas. E Deus está lá presente para nos aconselhar nessas horas de escuridão, nessas horas de trevas. Ele está lá presente, sempre presente, como estava para o rei Davi, está para cada um de nós hoje. Temos essa segurança perfeita em Deus, porque Ele é um conselheiro sempre presente. No verso 10, nesse primeiro grupo de ensinamentos que Davi nos traz aqui, um grande ensinamento que ele nos traz à consciência, à reflexão aqui, está no verso 10, porque ele diz que a nossa perfeita segurança está em Deus, porque somente em Deus, Deus, Ele irá nos ressuscitar. Somente Deus tem esse poder para nos ressuscitar, e Ele vai fazer isso. Nesse verso 10, Davi não só aqui nos traz essa realidade também como servos de Jesus, como herdeiros do que Jesus conquistou. Profeticamente, o rei Davi traz essa realidade aqui, porque ele era profeta, e no verso 10 ele diz que o Senhor não deixará ficar na sepultura, se decompor o corpo dele na sepultura, não vai deixar ele na morte para sempre, vai ressuscitar o seu santo. E aqui profeticamente ele nos traz a lembrança de Jesus. Jesus não ficou na sepultura, seu corpo não entrou em decomposição e o santo Jesus foi ressuscitado. E essa profecia, Pedro lá em Atos 2,
ele cita Salmos 16 aqui, essa profecia trazida pelo rei Davi. Mas é uma profecia que vale para nós também, porque a semelhança de Jesus, nós também iremos ressuscitar. Nós também, todos os que já passaram, os que já morreram, e santos que já morreram, irão ressuscitar. E nós sabemos dessa realidade. Então Deus é a nossa perfeita segurança, porque nós iremos, glória a Deus, ressuscitar um dia a imagem, a semelhança do nosso Senhor Jesus. E uma última lição que eu trago ao teu coração aqui, desse grupo de ensinamentos do rei Davi, no Salmo 16, é essa lição do tema que eu trouxe aqui para nós. Que somente em Deus nós teremos plena felicidade. Porque lá no verso 11, Davi deixou isso muito claro, que um dia nós seremos plenamente felizes, porque no Senhor há abundância de alegria, no Senhor há plenitude da felicidade, da satisfação, da alegria. Somente no Senhor se encontra essa alegria real, essa alegria verdadeira, essa alegria que, como eu disse no começo, a sociedade está em busca desenfreada de encontrar nos bens, nas coisas, no poder, no dinheiro, e não consegue. E Davi deixa claro aqui no verso 11 que é no Senhor que nós temos essa alegria. É no Senhor que ainda teremos plenamente quando nós estivermos face a face com Ele, pessoalmente, vendo a glória do nosso Deus diante no reino do nosso Senhor Jesus, plenamente instituído, e aí nós teremos satisfação plena no nosso ser, no nosso íntimo. Por enquanto ainda é parcial, mas nós teremos sim satisfação plena no nosso ser, no nosso íntimo, a felicidade plena e real e total. Essa era a lição, meus irmãos, meus amigos, que eu queria trazer. Essas eram as lições que eu queria trazer ao teu coração, a reflexão acerca dessas lições ensinadas pelo rei Davi. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor seja a tua segurança, seja a tua confiança e seja a sua felicidade, seja a nossa felicidade, não só que será no futuro pleno, mas já seja hoje a nossa felicidade. Obrigado e até uma próxima. Que Deus abençoe vocês.